Olá, turminha do CCA, tudo bem com vocês? Aqui é Tia Elis com mais uma oficina. Dessa vez nós estamos com o tema do mês de novembro, que é Africanizei, tá bom? Então dá uma olhadinha no nosso vídeo de hoje, compartilhem com a gente o que vocês gostam, o que vocês têm achado dos nossos vídeos e mandem pra gente sugestões também de oficina, tá bom? Então fique com a oficina de hoje. Africanizei. África e Brasil unidos pela história e pela cultura. Como é a África que vocês imaginam? Um lugar distante, habitado por povos primitivos, sem história e sem conhecimento, vivendo em meio à pobreza, fome e doenças. O imaginário sobre o continente africano é muito diferente de sua realidade. Então, hoje vamos conhecer algumas características deste continente tão rico em cultura e história. A África não é um país, é um continente. A África, ela é constituída por 54 países com suas próprias línguas. E não falo do dialeto dos colonizadores, mas das línguas nacionais, como o tupi no Brasil. Em Angola, o quibundo é uma das línguas mais faladas. Temos crioulo em Cabo Verde e Guiné-Bissau. E os restantes países do continente falam suas línguas nacionais. A costa oeste africana e o litoral brasileiro já estiveram conectados. Há 200 milhões de anos, os dois territórios começaram a se separar e assumiram as atuais posições, afastados milhares de quilômetros pelo Oceano Atlântico. O mar que os separa é também o responsável pela ligação entre eles nos tempos modernos. 4,4 milhões de africanos o cruzaram contra a vontade entre os séculos 16 e 19 em direção ao Brasil. A África é o berço da humanidade. Os primeiros registros de hominídeos, que são os antepassados dos humanos, foram encontrados no continente africano e datam de 7 milhões de anos atrás. Foi na África também que se encontraram os primeiros vestígios de grupos humanos vivendo em conjunto, buscando formas de sobrevivência e criando artefatos para isso. Uma visão que já está sendo superada determina que a história só se iniciou a partir do surgimento da escrita. Povos que não possuíam esse tipo de registro eram, portanto, categorizados como sem história ou pré-históricos, caso de boa parte dos povos ao sul do Saara, que por não terem desenvolvido a escrita, eles eram considerados um povo sem história. Mas a análise de pinturas e vestígios arqueológicos permitiu entender como essas populações, tanto na África quanto em outros locais, se organizavam e se desenvolveram. Eventos, descobertas, migrações e maneiras de sobrevivência criadas por elas foram mudanças importantes na trajetória humana. O termo pré-escrita foi substituído para o pré-história, que apresentava uma visão já ultrapassada. Diversidade é a principal marca do continente. Por exemplo, hoje são faladas mais de 2.000 línguas, tendo cada uma delas diferentes dialetos. Apesar de alguns povos, como os bantus, possuírem origem comum, as diferenças são grandes pontos de eles não poderem ser categorizados como a mesma etnia. A África era formada por impérios poderosos e organizados, e não apenas por pequenas tribos quando os europeus passaram a explorá-la. Ao desembarcar no continente africano, por volta do século XV, os europeus se depararam com um continente em que estavam presentes diferentes maneiras de viver. Grandes impérios como o Mali e o Congo e pequenas tribos formadas por famílias e grupos de comerciantes nômades conviviam no espaço.
E assim como em outras partes do mundo, a escravidão doméstica já existia no território africano antes da chegada dos europeus. Povos locais escravizavam pessoas de outras tribos ou grupos, principalmente os derrotados em guerras. Crianças e adolescentes eram incorporados às famílias dos povos vencedores e utilizados na agricultura de pequenas propriedades. Com o tempo, eles eram incorporados ao círculo familiar de seus senhores. A compra de escravos em larga escala pelos europeus iniciou-se a partir do século XVI e tornou mais comum o ataque e rapto de vilas e comunidades inteiras. Para os escravizados, preservar a língua, as músicas, as histórias e a religião trazidas da África significava não aceitar passivamente sua condição. Hoje, os movimentos negros utilizam a cultura também como uma demarcação de sua identidade e, por consequência, de sua luta. Apesar disso, muitas de suas manifestações não são conhecidas pela maior parte da população. O Brasil e o continente africano possuem diversos aspectos em comum, como o passado colonial e alguns traços culturais herdados do período da escravidão. A maioria dos países que compõem o continente africano apresenta muitas similaridades com o Brasil. Primeiramente, os aspectos naturais de ambos têm em comum a presença de extensas áreas florestadas, como a Amazônia brasileira e a floresta equatorial do Congo. Em seus territórios estão localizados os dois maiores rios em volumes de águas do mundo, que é o Rio Amazonas e o Rio Congo, respectivamente. Outro ponto em comum são as enormes faixas de clima tropical recobertas por vegetações esparsas, conhecida como savanas, na África e cerrado no Brasil. Na literatura de língua inglesa, o cerrado é conhecido como Brazilian Savannah, ou seja, a savana brasileira. O tráfico negreiro e a escravidão determinaram o presente do nosso país. A população vinda do continente africano criou aqui raízes, família, cultura e história. Hoje, 53% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Esse grupo é grandemente desfavorecido. Dados tabulados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada comprovam. Eles são a maioria dos analfabetos, com a maior taxa de distorção idade série, e o trabalho infantil é mais comum entre eles do que entre brancos. Reconhecer que existem desigualdades raciais e combatê-las é lutar contra o racismo. A Lei 10.639, em vigor desde 2003, determina que isso também aconteça dentro das escolas ou espaços de convivência, que passaram a ter de incluir o tema em seus currículos. É assumindo os valores criativos e positivos dessas culturas que nós podemos contribuir para a superação do racismo e da discriminação que ainda organizam fortemente a desigualdade brasileira.